Entretanto, o despacho do juiz de instrução, que é esta noite citado pela TVI, avança uma série de novidades que passamos agora a discutir numa análise em estúdio, no Jornal à Noite do Now, com Eduardo Damaso, da direção do Correio da Manhã, e ainda com Paulo Santos, inspetor da Polícia Judiciária e também advogado. Boa noite aos dois, sejam bem-vindos. Boa noite. Eduardo, o que é que mais surpreende neste caso são os possíveis crimes em si, é o facto de este ser um advogado de nomeada, que já esteve inclusivamente a trabalhar no Ministério e agora dava aulas na Faculdade de Direito de Lisboa. Bom, boa noite. Este é um dos raros casos conhecidos em que são reveladas estas práticas de posse de pornografia infantil e de abusos sexuais, portanto, na combinação dos dois crimes, digamos assim, porque neste tipo de crimes, em regra, é mais corrente, é mais vulgar a mera posse, não é? Ou seja, porque hoje em dia é perfeitamente fácil ter este tipo de imagem. Lemos nos jornais que a Polícia Judiciária está muito ativa nesse campo. Sim, e a partir há detecção de vídeos e são detidos os suspeitos. Exato, porque a detecção tornou-se muito mais fácil. A pegada digital, ou a pegada tecnológica, quero eu dizer, e a sua quase globalização, porque este caso começa nos Estados Unidos, não é? E sobretudo porque há uma denúncia de uma instituição lá e, portanto, onde estão muito articuladas as relações com as plataformas Facebook, todas as plataformas, o Google, etc. E, portanto, hoje em dia as próprias plataformas têm mecanismos de detecção muito mais eficazes. Portanto, tornou-se quase banal hoje em dia perceber a partir da lógica. Mesmo quando esta partilha de fecheiros, e aparentemente era o caso, é feita em plataformas de mensagens, Signal, Telegram, etc., exato, como é o caso. E portanto, tornou-se quase corriqueiro detectar a partilha, a posse e a partilha. Agora, este caso tem uma singularidade, na medida em que não é todos os dias que se conhecem casos desta natureza, que há esses crimes e há depois a própria produção de abusos sexuais contra menores, ou seja, há um passo à frente. E depois é uma coisa relativamente rara, embora não incomum, rara no conhecimento público, mas bastante comum naquilo que é a prática, que é, não há aqui uma estratificação social típica do crime das camadas baixas, digamos, crimes de sangue, contra a propriedade, etc., os roubos, etc. Não, aqui este é um tipo de crime que é bastante transversal e ocorre muito neste universo social a que este advogado pertence. Não é conhecido, porque se a detecção hoje em dia é relativamente corrente, continuam a existir cifras negras bastante elevadas em relação à prática dos abusos por esta via. No fundo é um crime em que às vezes é complicado determinar exatamente qual é o perfil do criminoso. Exatamente. Muito bem. Paulo Santos não é de facto um suspeito vulgar. Num caso destes, o que é que a Polícia Judiciária faz num primeiro momento, assim que recebe a informação vinda, neste caso, das autoridades americanas sobre a detecção do IP deste advogado? Em primeiro lugar, boa noite a todos e aos espectadores. Isto é, as grandes plataformas, todas elas têm protocolos que funcionam com as autoridades de cada país, no modo geral. E neste caso, como são entidades que têm as suas sedes nos Estados Unidos, quando recolhem evidências que há, eventualmente, uma situação de pornografia infantil, e até mais que isso, é comunicada à polícia, ao departamento, neste caso ao FBI, que aquele IP, em concreto, foi detectado a cometer aquela e recolhem evidências. Evidências são provas, elementos de provas. Isso depois é enviado imediatamente. Permite-me, por favor, uma à parte, isso é feito de forma automática, porque é a própria plataforma. Houve detecção a própria plataforma consulta desse tipo de fecheiros em 2023 e já estamos quase em 2026. Sim, mas a própria plataforma detecta, recolhe e envia. Portanto, guarda as evidências. Portanto, há uma salvaguarda da prova digital, digamos assim. E, portanto, há protocolos até de salvaguarda dessa própria prova, envia para o departamento policial, neste caso para o FBI. O FBI, no âmbito da cooperação judiciária internacional, contacta a congénere, neste caso a Polícia Judiciária Portuguesa. Porque a Polícia Judiciária? Porque é quem tem a competência exclusiva para
a investigação deste tipo de criminalidade e, portanto, contacta, a Polícia Judiciária recebe um IP e recebe algumas evidências. A partir daí tem que desenvolver a investigação. É aqui que o trabalho começa. Portanto, o IP, para o comum dos cidadãos, não é mais que a matrícula de um computador, é uma matrícula, como o carro tem uma matrícula, o computador tem uma matrícula, tem um número de IP que identifica. Depois há que perceber se aquele IP, onde é que ele estava, onde é que ele não estava, porque há formas hoje, através de VPNs, nós dizermos que estamos a trabalhar aqui, mas na rede aparece como se estivéssemos em Espanha ou noutro país qualquer, ou podemos ter um IP dinâmico, podemos ter um IP de uma Cloudflare, uma proxy, enfim, tudo isto depois é o trabalho que a polícia tem que averiguar. Bom, conseguindo detectar, a partir daqui faz o trabalho, recolhe todas as evidências ou todo aquilo que é os elementos de prova, que permite consubstanciar de forma forte e criar uma convicção num juiz de instrução criminal para pedir mandados, busca para a apreensão dos equipamentos. E como é que isso se faz num primeiro momento à distância? Isso à distância, ou tudo isto, o primeiro passo da PJ, assim que tem informação, é falar com o suspeito? Não vai falar com o suspeito de imediato, antes pelo contrário. Primeiro recolhe a prova toda, recolhe tudo aquilo que pode, porque, vamos lá ver, o que é a investigação? A investigação é a descoberta da verdade material dos factos. E, portanto, tem que confirmar se aquela suspeita, se aquela informação é verdadeira, se confirma que é mesmo aquele, mas quem é a pessoa que está a utilizar aquele IP. E esse é que é o trabalho depois também de investigação. Mas devo dizer que a Polícia Judiciária tem meios para fazer sim, e a prova isso, curiosamente, a criminalização tem para aí pouco mais do que uma década. A criminalização da posse e da partilha. Aliás, a partilha é que é forte, é penalizada. A partilha a posse por si só é diferente. Mas a partilha só que aqui a situação é diferente. Aqui estamos na presença de eu digo eventual, porque ainda não há, temos que admitir a presunção de inocência, mas temos eventualmente alguém terá uma parafilia, terá que ter uma parafilia, portanto, alguém que se excita com crianças, alguém que abusa sexualmente de crianças, portanto, tem que ter aqui uma perturbação da sua sexualidade, portanto, mas não me compete a mim apreciar, isso depois, em termos de medicina forense, será apreciado. E em tribunal será apreciado. Agora há um pormenor importante, que é para as pessoas perceberem, cada fecheiro daqueles é um crime que dá até 3 anos. Cada abuso sexual de criança é um crime que vai de 3 a 10. Exato. E filmar e colocar um ato sexual ainda é mais, também é um outro crime. E tudo isto em cúmulo jurídico, podemos estar a falar de alguém que pode apanhar uma pena próxima da pena máxima. Já voltaremos a falar da questão da moldura penal para estes crimes. É que os jornais, Eduardo, também já tinhas referido isso, mas dizem que este homem, além dos vídeos, tinha imagens dele próprio a abusar de pelo menos 2 crianças com idades entre os 10 e os 14 anos, depois não há exatamente uma precisão. O que é importante agora perceber em relação a estes crimes e em relação a estas vítimas? Pois, esse é o outro ângulo de análise, ou seja, aqui isto começa numa história de detecção da posse e da partilha, sobretudo da partilha, que tem esse enquadramento jurídico e é feito dessa maneira pelas plataformas. Depois, num segundo momento, percebe-se, eu penso que muito pela apreensão dos telemóveis e dos discos dos computadores e por outro tipo de evidências que, entretanto, possam ter sido recolhidos. Para além disso, há também a questão dos abusos sexuais propriamente ditos, que no caso, aparentemente estão materializados nos vídeos produzidos. Cometidos pelo próprio. Cometidos pelo próprio, exatamente. Não são vídeos também obtidos na internet. E, portanto, esse é um segundo patamar. Depois haverá também a questão da devassa, no sentido em segundo que... o despacho do juiz de instrução, este advogado filmava-se pessoas também que não sabiam, a ter relações sexuais e essas com pessoas que não sabiam, exatamente, é o crime de devassa. Portanto, do ponto de vista da moldura penal, a questão é razoavelmente complexa para o suspeito. Porque pode, de facto, ter uma pena bastante significativa se o caso, enfim, chegar a julgamento, como presumimos que vai chegar. Agora, de facto, do ponto de vista da investigação, são estas fases, digamos assim. A tua pergunta inicialmente partia do pressuposto... O que é preciso agora perceber em relação a estas vítimas? Porque imagino, por exemplo, as pessoas até da própria esfera pessoal deste suspeito devem estar preocupadas. Exatamente, e isso tem a ver com a segunda fase, sobretudo com a produção dos vídeos e com o segundo elemento desta investigação, que tem a ver com o facto de comportar potencialmente pessoas que eu acho que ainda não estão identificadas, os menores em causa, mas... Evidentemente que a área mais sensível
para uma pessoa que pode ter, de facto, uma compulsividade bastante grande, não é? O seu círculo de proximidade, familiar ou de círculos de amigos, é uma zona de elevadíssimo risco. E, portanto, essa é a despistagem num trabalho de filigrana que vai ter que ser Não é uma feito. investigação faz parte. Não só não é fácil à partida pela complexidade que pode ter, como estamos perante menores e, portanto, há aqui, até do ponto de vista processual, há alguns cuidados e algumas exigências a ter. Faz parte do perfil. Exato. E depois há uma outra questão, enfim, mas isso fica para juristas, como o Paulo, que é quando se encosta para os 14, 15 anos, que é diferente. a fronteira... Não, até 14 é uma coisa. Exato, os 14 15 para cima, 16 é o outra. ato sexual como Sim, nós consentido, onde a questão do consentimento já se pode ser colocar, diferente, já pode se pode ser equacionar. E, portanto, É óbvio que a Polícia Judiciária não consegue determinar com exatidão qual é a idade daquelas crianças. Mas que aparecem virá nos vídeos. com nesta fase, virá com certeza a identificar. Até Aquilo que a PJ crê é que são crianças entre os 10 há uma e os 14 anos. Há uma regra muito típica no perfil dos agressores sexuais deste tipo. Normalmente, e vamos chamar a pedofilia como quisermos, normalmente são pessoas que têm uma relação de proximidade e de empatia ou com as crianças e com os pais das crianças. Portanto, limita o objeto da procura. Considera, Paulo, que é por aí que a Polícia Judiciária vai é uma começar regra, a investigação. é dos livros mesmo. Não? Portanto, se nós virmos bem, grande parte da pedofilia é no seio familiar, por incrível que isto pareça, mas é a realidade. Ou no seio familiar, dos crimes sexuais em geral. Os crimes sexuais, quando falamos de abusos sexuais de crianças, tem que haver uma proximidade, porque se não houver uma confiança, todos nós dizemos aos nossos filhos: não fales com estranhos, foge dos estranhos. Portanto, a relação de confiança é a história do rato e do queijo. O rato está ali perto do queijo. E, portanto, isto faz parte do perfil. Portanto, vai limitar. Agora, se for até 14 anos, a lei diz claramente: até 14 anos a criança não tem capacidade para autorizar ou deixar de autorizar. É sempre abuso sexual. Mesmo que a criança diga: não, isso não existe. O passo seguinte também para proteger a criança é, depois de identificada, é tomar declarações para memória futura. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um juiz de instrução, procurador, os advogados das partes, a criança vai ser ouvida com técnicos para explicar o que é que se passou, para tentar que ela não tenha que repetir em tribunal, para que o trauma não se perpetue no tempo. Portanto, também aqui a lei processual teve o cuidado de tentar proteger os menores em causa. Claro. Portanto, estamos aqui a falar... Agora, proximidade, e depois há outra questão que a mim não me espanta, o facto de que este tipo de crime é transversal na sociedade. Sim, vai das classes mais baixas às mais altas. Isto tem a ver com parafilias, tem a ver com... Eu não quero dizer um termo desagradável, mas é uma parafilia, vamos lhe chamar assim. E, portanto, isto tem a ver com questões que não têm a ver com a classe social. Este é um caso flagrante que o Paulo está a dizer, porque temos um advogado ainda novo. É alguém bem enquadrado socialmente, e que é uma coisa engraçada. E há outra coisa que a gente, bem enquadrado, mas agora temos que pensar também aqui um aspecto importante, e eu, a propósito disto, sinto-me sempre compelido a dizê-lo, que é: a prisão vai curar este tipo de pessoas? Está a fazer uma pergunta. Estou a fazer uma pergunta, mas vou um bocadinho mais longe. Vai tentar dar a resposta. Não vou tentar dar a resposta, vou dizer que o sistema prisional não está preparado, como cometeu um crime, vai cumprir uma pena, castigo, vai tentar se ressocializar. Ressocializar era deixar de ter aquela apetência, o sistema prisional não está preparado para isso. Sim. Portanto, o nível de reincidência neste tipo de crime é assustador. É mesmo assustador. Mas era importante o Ministério da Justiça e não só... portanto, isto temos que ver que estas pessoas têm que ter mão firme do ponto de vista criminal, mas também temos que entender como uma questão de tratamento. Sim, há muitas verdades inconvenientes neste tipo de crime, nos crimes sexuais. Porque uma dessas inconvenientes? É inconvenientes porque são difíceis de transmitir do ponto de vista social, essa questão que estávamos a falar há pouco. Na sequência do processo, da questão familiar, a questão dos abusos serem no contexto familiar. Na sequência do processo Casa Pia, houve vários estudos de várias natureza, mas há um muito interessante que foi logo feito dentro dos meios possíveis e tendo em conta o universo de processos que existia na altura no Ministério Público, e que foi talvez o primeiro que indicia esse número que depois veio a consolidar sucessivamente, que é, na altura, eram cerca de 60% a 65% dos abusos sexuais eram cometidos de todo o tipo, não apenas ou seja, pedofilia, de abusos sobre mulheres, violações, etc.
ocorrem em contexto absolutamente familiar. No núcleo mais irredutível da Isso família. torna esta investigação mais complexa, não pela complexidade em si, permita uma redundância, mas torna mais por complexo, ser uma questão mais sensível. mais difícil, e há crianças que no seio familiar nunca contam. Nunca Então, contam. explique-me, Paulo, Exato. a partir deste momento, qual é o primeiro passo que a Polícia Judiciária dá para tentar chegar a estas crianças, à sua identificação e às suas famílias? Bom, em primeiro lugar vai tentar que o arguido, neste caso, o arguido, aquele que é o suspeito da confesse, que admita. confesse e colabore. Não colaborando, tem o direito ao silêncio. Não Aparentemente já terá confessado Terá mesmo confessado perante o juiz. Perante o juiz, aliás, isto também é outra particularidade, e eu vivi isso pessoalmente. Indivíduos que cometiam crimes destes nunca tinham a noção, não interiorizavam que tinham cometido um crime. Tinham sempre uma explicação, autodesculpabilizavam-se de uma forma Estranho, que isso para será nós... no caso de um advogado. Pois, ali o grau de censura, portanto, ali o bónus pater, o padrão médio de um advogado, o grau de exigência é muito maior do que claro. de um calceteiro. Não estou a querer dar desprimor para os calceteiros, não é isso, mas é o grau de formação, conhecimento E isso jurídico. em tribunal será tido também em conta, como é óbvio. E é agravante, não é atenuante, é agravante, porque conhece o direito. E, portanto, conhecendo o direito, conhecendo as consequências de uma forma clara dos seus atos, o juízo de censurabilidade é maior. Porque ele desrespeitou o direito e uma coisa que conhecia e dominava. Portanto, para o tribunal, isto é mais grave. Como é Corre o óbvio. risco de ser medida da considerada culpa. uma especial perversidade. Mas se ele próprio não admitir ao juiz de instrução, portanto, o à espaço Polícia a seguir é Judiciária, aquilo que tentar, aconteceu, através... quem são aquelas pessoas, Agora, o que é que a PJ tem de reconhecer, fazer? através, temos as imagens das crianças, há a regra da proximidade, tem que se fazer aquela tal regra dentro de... E até pode haver famílias que queiram esconder esta realidade. sim. Isto é traumático para as famílias, é traumático para as crianças. Aliás, as vítimas de abuso Para eles ficam será com um sempre muito estigma muito traumático, como é forte. óbvio, sim. E, portanto, estigma e um trauma que é uma pena que pode demorar muitos anos, pode ser perpétuo ou não, relativamente à vítima. Há casos de estudo no quadro europeu, para não ir mais longe, de que dão num sentido e noutro, no sentido da revelação do trauma em circunstâncias particularmente especiais. Depende do acompanhamento de trauma de psiquiatra. Não, mas a revelação dos factos em si, depois de um longo trabalho com as crianças, porque no contexto familiar elas não contam, mas depois, vendo um gatilho qualquer, alguns sinais, e a coisa acontece e revela uma dimensão particularmente terrível, e ao contrário, em que a manipulação da narrativa infantil das crianças, em França há um caso muito conhecido que deu até uma série na Netflix ou numa outra qualquer, que é o caso do processo de Otro, onde se demonstrou a mentira absoluta, e o julgamento foi imediato. Assim que se percebeu o julgamento, houve uma confissão da mãe das crianças que disse: eu menti, portanto tudo o que aqui disse é mentira. Não é o caso. O processo foi anulado imediatamente e as pessoas foram indemnizadas pelo Estado francês. Não é o caso, está nos antípodas, provavelmente este. Mas para dar a dimensão da complexidade deste tipo de crimes e das tais verdades relativamente inconvenientes, que são sempre difíceis de transmitir para a sociedade, que é, nem tudo, estamos num patamar, num tipo de crime onde a pior coisa que se pode ter é entrar com certezas construídas a priori, sem perceber qual é a natureza, a dimensão, o que é que as provas vão dizendo. Isso tem a ver com o que estavas a falar com o Paulo. A pegada digital das crianças. As crianças já têm pegada digital. Ora bem, essa é a questão. É a pegada digital destas crianças, os Facebooks ou dos pais. Exato. A polícia vai investigar por aí também. E provavelmente vai chegar lá rapidamente. E hoje em dia, essas ferramentas também... E essa é uma das grandes realidades dos últimos 10 anos, que tem a ver com a pegada digital e a capacidade de importantíssimo para a investigação. E para terminarmos a conversa, antes de irmos ao debate das presidenciais, de adicionar aqui um pormenor, que não é um pormenor, é um por maior, que vem no despacho do juiz de instrução e que tem a ver com um possível cúmplice neste caso. Porque aí já estamos a falar daquilo que se aproxima de uma rede. Não diria, é difícil estar a dizer isso à partida, porque pode haver... O que a PJ conseguiu perceber é que um dos vídeos era filmado, entre aspas, aparentemente... Para haver uma rede teria que haver quase uma dimensão. Pode haver uma outra pessoa e haver um cúmplice, isso penso que ainda estará por determinar. Pode ser um coautor, aliás. Pode ser um coautor. Para ser um contexto de rede, teria que haver uma dimensão quase de produção massiva, digamos assim, de vídeos, com o objetivo de transmitir, de lucrar, de propagar aquele tipo de... Temos aqui, pelo menos, uma possível segunda pessoa. Agora, é evidente que isso tem que ser despistado. Isso consegue-se despistar também na investigação. Tem que ser despistado, neste tipo de investigação há sempre uma coisa que é o follow the money, seguir o dinheiro. Sim, exato. E se houver ali transações, no caso porque da são normalmente transações
feitas dentro, muitas vezes com moeda virtual, dentro do próprio sistema informático, isso é claramente averiguado. O que é bastante corriqueiro, digamos assim, no caso da partilha de ficheiros. Sim. E há um negócio global, mas são estruturado. negócios globais. E nos vídeos também, mas neste caso não temos dados objetivos para Aqui vamos para a perceber... polícia, poderá haver um coautor Sim. ou um cúmplice. Para mim é coautor, pode ser uma forma de coautoria, portanto, enquanto não seja por omissão, isto é, não praticou o ato, mas também estava lá e poderá ter tirado prazer ou não prazer. A verdade é que, do ponto de vista do juízo de censurabilidade e do direito, é um comportamento reprovável e criminalmente relevante. Portanto, e para não falarmos socialmente, para nós, a mim choca-me imenso, este tipo de criminalidade choca-me imenso. É algo que me atormenta do ponto de vista... Eu acho até que temos que ter... O que é que os chocou mais deste crime, Paulo? O que me choca... Já deve ter visto muita coisa na sua vida, como é óbvio. Já vi muita coisa. O que me choca mais neste crime é que continuamos a não fazer o necessário em termos de programas. Temos, por exemplo, temos uma dimensão nacional, uma cobertura já muito boa e muito aceitável para a violência doméstica, mas para a violência sobre as crianças, a violência sexual sobre as crianças, o abuso sexual, ainda não o temos. O que é que falta, exatamente? O que é que falta? nesse Pois campo? falta fazer uma análise de risco, analisar. Há imensas queixas diárias, são 4 queixas por dia. É evidente que algumas não são verdade, mas isso compete à polícia depois averiguar e ao Ministério Público. Mas há que montar também a fazer a análise está quase feita, e depois montar sistemas de apoios concretos e de literacia para os pais estarem atentos aos sinais, porque muitas das vezes passam despercebidos. Há crianças que é difícil, quer aos pais, quer às escolas, aos educadores, todos aqueles que têm um relacionamento diário com as crianças deviam ter uma especial formação que tem que ser dada pelo Estado, com um caráter preventivo. Cada criança que a gente consiga evitar de ser abusada é uma vitória para a sociedade. Temos a questão da literacia digital. A literacia é muito importante. E, de facto, é digital aquilo que é um campo fértil para os pedófilos. Sim, Pedro, o Paulo está a tocar num ponto muito importante, que é, há muito... Esta questão dos abusos, em relação aos abusos menores, em relação aos crimes praticados sobre crianças, tem um longo debate e um longo historial em alguns setores da sociedade e em alguns setores do sistema judicial. Isto começou muito pelo interesse, há muitos anos, de alguns juízes e de alguns procuradores, a partir dos tribunais, que construíram os seus próprios mecanismos de intervenção para lidar, numa altura, estamos a falar dos anos 80, em que o Estado não tinha a menor sensibilidade, nem havia os meios, nem havia nada. Eu lembro-me do caso do Dr. Rui Epifânio, que era um grande magistrado no Tribunal da Boa Hora, que começou a trabalhar, foi um pioneiro em absoluto. Depois, mais tarde, gerou-se um debate trabalhar estes processos, estes traumas em contexto de tribunal é um duplo trauma para as crianças, e então entraram os psicólogos, entraram outras ciências. A verdade é que chegamos aqui e há muitas inquietações cívicas sobre o Estado da Justiça, sobre o Ministério Público, isto e aquilo, mas este é um tema que raramente se fala e raramente mobiliza as consciências. Eu diria que deve ser alvo de um pensamento de política criminal. Para terminar, Paulo. Para terminar, será que 10 anos é suficiente? Há um roubo, pode dar 15 anos, património. Sim. E a vida de uma criança? Sim, exatamente. Eu diria Temos que pensar em termos de política de opção criminal. Eu diria que vamos voltar a este tema mais vezes ao longo das próximas semanas. Paulo Santos, Eduardo Damas, obrigado aos dois.